A paz do Senhor a todos. Vamos encerrar esta sessão do livro do Antigo Testamento com os profetas que viveram após o exílio. Falamos dos profetas menores, né, que viveram antes do exílio e da queda do Reino do Norte, dos que viveram durante o exílio, a queda dos reinos. E agora vamos falar dos profetas que viveram após. Eram os profetas que agora traziam mensagem de restauração e esperança. O primeiro deles é o profeta Ageu. Esse profeta, ele é o profeta da reconstrução do templo. Ele vai exortar o povo a colocar a casa de Deus em primeiro lugar, garantindo a presença e a glória divina. O livro do profeta Ageu é um dos livros mais curtos, né, do Velho Testamento, da Bíblia, né, da Bíblia toda e do Velho Testamento, e situado no grupo dos profetas menores. E ele tem um papel fundamental na história pós-exílica, porque ele é que vai impulsionar a reconstrução do templo em Jerusalém. O autor é o próprio Ageu, né, cujo nome significa meu festejo, ou aquele que celebra. A identidade de Ageu, pouco se sabe sobre a sua genealogia. Acredita-se que ele era um dos exilados que retornou da Babilônia, ou alguém que tinha uma idade suficiente por ter visto o primeiro templo. Alguns dizem que ele viu o templo de Salomão, mas acredita-se que pelo tempo e pela época, com certeza não. Há muita divergência, né? Pouco se sabe sobre a identidade mesmo do profeta, do profeta Ageu. O que sabemos com certeza é que ele foi aquele que viu a reconstrução do templo num momento difícil, no momento que o povo agora não tinha mais o mesmo poderio, não tinha o Salomão nem Davi, não tinha mais estes reis que tinham suporte, grande poderio, respeito. Agora o povo vem ferido sentimentalmente, tentando reconstruir a sua pátria. Então, e a função de Ageu é levantar o povo, o ânimo do povo, que não é tarefa fácil. Ele foi um profeta ativo na restauração pós o exílio, trabalhando. Ele foi aquele que trabalhou na época do profeta Zacarias e dos líderes Zorobabel, que era o governador, e Josué, que era o sumo sacerdote após o exílio. A data está situada no ano 520 a.C., contexto do tempo, né? O livro é extremamente preciso, datando a sua mensagem no segundo ano do reino persa. Os acontecimentos que está sendo acontecido, os eventos, é bem preciso porque ele vai falar as datas ali. As profecias foram entregues ao longo de cerca de 4 meses aproximadamente, entre agosto e dezembro do ano 520 a.C. Isto foi cerca de 18 anos após o retorno inicial dos exilados de Babilônia, aproximadamente do ano 538. Os tempos, né, o contexto histórico do livro, pós-exílio, como eu falei. Os judeus tinham voltado da Babilônia com permissão do rei Ciro, que era um rei persa, para reconstruir o templo. Mas havia uma apatia, havia uma indiferença. A reconstrução tinha começado, mas foi paralisada por 15 anos.
devido à oposição dos povos vizinhos e a apatia mesmo dos próprios judeus, que eles priorizaram primeiro as suas próprias casas, os seus confortos, deixando de lado o templo, deixando de lado as coisas de Deus. Havia grandes dificuldades, o povo estava enfrentando uma seca, dificuldades econômicas, que Ageu interpreta tudo isso como indisciplina divina pela a negligência da casa de Deus. Tanto que ele está dizendo que vocês estão juntando em sacos furados, porque como eles não se importavam com as coisas de Deus, Deus não estava importando em abençoá-los. A sua mensagem estrutura. O livro é composto de quatro mensagens principais. A primeira, no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, que vai falar sobre a repreensão. Ageu questiona o povo por morar em casa de luxo, enquanto o templo de Deus está em ruínas. Ele associa a seca e a pobreza à falta de foco do povo ao templo. A mensagem do capítulo 2, a mensagem do capítulo 2, do versículo 1 a 9, é uma mensagem de encorajamento agora. O profeta encoraja o povo e Zorobabel, o Josué, a terminarem a obra. Promete que a glória deste segundo templo seria maior do que do primeiro, porque muitos deles estavam com a mente no primeiro templo e imaginava: nós jamais vamos construir um templo parecido com o templo de Salomão, jamais. Então isso desanimava o povo. E agora Ageu vai dizer: olha, não se preocupe, a glória deste segundo templo será maior do que a glória da primeira. Vai no capítulo 2, do versículo 10 ao 19, ele vai falar sobre a bênção da obediência. Ageu usa uma analogia para explicar que a impureza da desobediência contaminava os seus esforços, mas que a partir daquele momento que houvesse obediência e o reinício da obra que estava parada, Deus os abençoaria. Do capítulo 2, do versículo 20 ao 23, ele vai falar sobre a promessa a Zorobabel, que muitos estudiosos têm como uma mensagem messiânica, garantindo ali que Deus estabeleceria Zorobabel com o anel de selar, que ele seria o representante de Deus em meio a ruínas das nações. As contribuições singulares desse livro é um foco na prioridade. Ageu traz a célebre lição que o povo de Deus não deve focar no conforto pessoal, enquanto eles negligenciado as coisas espirituais. A profecias datada, Ageu é um dos profetas mais precisos quanto às datas, registrando o dia exato das suas mensagens, o que ajuda na cronologia da Bíblia. O templo de Zorobabel, ele impulsionou a construção do segundo templo, que é chamado também de Templo de Zorobabel, que seria o local onde Jesus ensinaria depois. É por isso que ele vai dizer: olha, a glória do segundo templo será maior do que a da primeira, porque o próprio Messias ele entrará nesse templo e ele irá ensinar. Uma conexão entre obediência e desobediência, ele vai falar sobre isso, Ageu. Ageu mostra uma relação direta entre o compromisso com Deus e a prosperidade na terra. Se você tem compromisso com Deus, Deus faz você prosperar na terra. A liderança de Zorobabel. Ele destaca a figura de Zorobabel como um líder civil na linhagem de Davi, trazendo esperança davídica e messiânica, porque Zorobabel ele tinha linhagem e vinha da linhagem de Davi. Após o profeta Ageu, vamos falar sobre o profeta Zacarias.
Ele profetizou com muitas visões apocalípticas sobre a restauração de Jerusalém e a vida messiânica com foco na soberania espiritual. Ele vai dizer ali, não por força, e não por força nem por poder, ou não, nem por violência, mas pelo meu espírito. Que não adiantaria forçar se não fosse pelo Espírito de Deus. O livro do profeta Zacarias é uma obra após o exílio, iniciou aproximadamente no ano 520, que visa encorajar a reconstrução do templo de Jerusalém, focando na soberania de Deus e na restauração messiânica. Ele é conhecido como profeta também do Apocalipse, ainda no Antigo Testamento, que ele vai destacar-se pelas visões simbólicas, né? Com alto teor messiânico e escatológico, sendo crucial para entender a cristologia e as profecias do Novo Testamento. Ele é um profeta que vai falar sobre o Messias, muito sobre o Messias, assim como o profeta Isaías, claro, que escreveu ali com maior conteúdo, mas o livro sendo menos da metade do livro de Isaías, mas ele vai focar muito também ali sobre o Messias, sobre a cristologia e vai falar sobre Apocalipse, sobre escatologia, uma mensagem apocalíptica. As considerações preliminares do contexto, autor e época. Zacarias ele foi contemporâneo de Ageu, ele profetizou após o exílio, para motivar os remanescentes a terminar a reconstrução do templo também. A estrutura divina é dividida em duas partes principais. No capítulo 1, do versículo 1 ao 8, ele vai falar sobre visões, ele vai falar sobre as visões e exortações. No capítulo 9 a 14, sobre os oráculos apocalípticos sobre o futuro. Seu tema principal, a restauração de Jerusalém e o zelo de Deus pela sua santidade e a vinda do Messias. As contribuições singulares, vai falar sobre as visões noturnas. O livro contém 8 visões simbólicas, 8 visões sobre cavalos, chifres, homens com cordel e outras que revelam o agir de Deus na história e o juízo sobre as nações. O Messias como um renovo. Zacarias enfatiza a figura messiânica específica como um renovo e o coração do sumo sacerdote Josué unindo-se às funções real e sacerdotal. A teologia do Espírito, a célebre frase, né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, que é lá em Zacarias capítulo 4 e versículo 6. É considerado um livro misterioso. Ele é considerado um livro enigmático devido ao seu rico uso de teor apocalíptica, imagens figurativas como o rolo voador, a mulher do cesto e os 4 carros. Essas visões exigem interpretações à luz da aliança e do contexto do Antigo Testamento para entender o futuro reino de Deus. Logo vamos ver N interpretações, mas como eu falei, nós como os pentecostais, nós temos uma linha de pensamento pentecostal e uma escatologia pronta para essas visões apocalípticas de Zacarias. Zacarias em relação a Daniel, ambos são pilares da literatura apocalíptica do Antigo Testamento, enquanto Daniel vai focar na cronologia dos impérios mundiais e na soberania de Deus sobre eles. Zacarias aqui ele vai concentrar-se na restauração teocrática de Jerusalém com detalhes messiânicos. E ambos eles vão interligar aqui um cenário político com eventos finais, tudo tratando aqui sobre escatologia. O grande dia do Senhor, no capítulo 12 e 14, ele descreve o dia do Senhor, um cenário onde as nações se reúnem
contra Jerusalém. A batalha resulta na intervenção divina, onde o Senhor salva o povo e as nações sobreviventes. E as nações sobreviventes, eles vão adorar o rei, vão prestar uma adoração ao rei, que é o Senhor dos Exércitos. E é um cenário de julgamento purificador, seguindo de uma suprema restauração. O verdadeiro valor do jejum, em resposta sobre a manutenção dos jejuns rituais que haviam. No capítulo 7 e 8, Zacarias ele corrige, ensinando que o jejum sem justiça, sem verdade, sem misericórdia, ele é um jejum vazio. Que o verdadeiro jejum, ele deve resultar em obediência de corações e ações, e as suas ações têm que ser concretas, para executar o juízo verdadeiro, mostrando a bondade e a misericórdia, não oprimindo viúvas e órfãos e pobres, fazendo um jejum e praticando mal. E para ele é um jejum sem valor. E é onde ele vai falar que o jejum verdadeiro é aquele jejum que expressa obediências no Senhor e as ações concretas, não subjetivas, né? E o último profeta é o profeta Malaquias. O último profeta que vai denunciar o formalismo religioso, a negligência do dízimo, das ofertas, chamando-se a um retorno total a Deus e a pureza também na adoração, o zelo para com Deus na adoração. O livro do profeta Malaquias é o último do Antigo Testamento. Ele vai servir como uma ponte teológica e cronológica para o Novo Testamento, porque a sua mensagem ele vai confrontar a apatia espiritual de um povo que havia retornado do exílio. O seu pano de fundo, ou o seu contexto histórico, ele vai datar o ano 450, por volta do ano 430. O povo já havia retornado do exílio babilônico. O templo de Jerusalém já tinha sido reconstruído no ano 516 e o culto oficial já havia sido restaurado também. Provavelmente as reformas de Esdras e Neemias haviam tido efeito. A situação havia passado quase 100 anos do retorno. Aquele entusiasmo inicial do começo ele desapareceu com esse tempo, dando lugar a uma indiferença religiosa e ao cinismo e à corrupção moral e também sacerdotal. O autor foi Malaquias, que significa meu mensageiro. A identidade do homem Malaquias, alguns estudiosos, que pode ser um título funcional em vez de um nome próprio, né? Poderia ser um título ao invés de nome, embora a tradição considere um profeta específico. Foi uma voz confrontadora, direta e corajosa que denunciou a hipocrisia do povo, quanto também do sistema, quanto do sistema religioso dos sacerdotes. A mensagem profética é um livro estruturado através de uma série de disputas, de diálogos entre Deus e o povo, onde Deus acusa e o povo ele questiona. O amor de Deus questionado nesse livro começa reafirmando o amor de Deus, eleito de Jacó e rejeitado, eleito Jacó e rejeitado Saul, confrontando a incredulidade do povo. Vai falar sobre a corrupção sacerdotal. Os sacerdotes são repreendidos por oferecerem animais defeituosos, cegos, mancos, no altar, demonstrando desprezo. Eles ofereciam, mas ofereciam animais com defeitos, coisas que nem os ímpios faziam quando ofereciam aos seus deuses. Eles ofereciam o melhor. Agora os chamados povo de Deus oferecia animais defeituosos,
no altar. Ele também vai questionar, Malaquias também vai questionar aqui o casamento misto e o divórcio. Ele vai denunciar com o casamento e os adoradores de ídolos e o divórcio injusto contra as mulheres israelitas. Eles estavam não sendo apenas adoradores, mas o divórcio estavam fazendo parte deles do dia a dia. Simplesmente não queriam e trocavam de mulheres. E ele também vai questionar aqui o dízimo. Ele vai questionar o dízimo e a oferta. O povo é acusado de roubar a Deus. Ele vai usar essa expressão forte. Ao reter o dízimo, com a promessa de bênção, e é uma promessa de bênção se eles fossem fiéis. Ele vai falar sobre o dia do Senhor. É uma promessa de um juízo purificador e a vinda de um mensageiro, que é Elias, que vai vir, ele acredita no espírito de João Batista, para preparar o caminho. Citações do Novo Testamento. O livro é fundamental para a transição do Velho para o Novo Testamento. Como foi falado, ele vai citar João Batista. Ele não vai citar João Batista, mas ele vai abrir caminho que João Batista vinha como um mensageiro. Jesus cita Malaquias capítulo 3, versículo 1, em Mateus 11, 10, e Marcos 1, e versículo 2, e Lucas 7, 27, para identificar aquilo que Malaquias falou, que João Batista seria o precursor enviado para pregar o caminho, que seria o espírito de Elias em João Batista, que Jesus identifica Elias, prometido em Malaquias, como em João Batista. O amor por Jacó. Paulo vai citar Malaquias no capítulo 1, versículo 2 e 3, e em Romanos capítulo 9 e 13 para ilustrar, vai ilustrar aqui a soberania e a eleição divina. O fim da profecia. Malaquias encerra o cano do Antigo Testamento. Após ele, há um silêncio profético aqui de cerca de 400 anos, até o aparecimento de João Batista. A última mensagem aponta para a necessidade de um retorno à aliança, deixando o povo na expectativa do Messias. Há contribuições desse livro de Malaquias singular, porque ele forma um debate, um formato de um debate, a estrutura de perguntas e respostas, disputas entre o povo, entre Deus e o povo, é única dos profetas menores. A terminologia de roubo, a passagem, a expressão forte, a passagem contundente sobre o dízimo, que está lá em Malaquias 3 e 10, é singular ao ligar a infidelidade financeira a um roubo direto a Deus. Vai falar sobre o sol da justiça, a promessa do Messias como o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Uma imagem messiânica, poderosa, que está no capítulo 2 que está lá no capítulo 4 e versículo 2. Que ele trazia cura nas suas asas, que alguns interpretam na sua orla. Por isso que lá nos evangelhos, quando vai falar da cura da mulher que sofria de hemorragia, ela dizia: olha, se eu tocar apenas na orla da sua veste, eu serei curada. Porque muitos acreditavam que ela conhecia muito a respeito do Messias, que eles estavam esperando, e ela sabia dessa profecia, que nas suas asas ou na sua orla trazia cura. Por isso que ela falou: olha, basta eu não preciso nem chegar, nem tocar nele, eu tocando apenas na orla do seu vestido eu serei curada. Porque ela conhecia, o povo judeu conhecia as profecias. Portanto, Malaquias ele é chamado, por um chamado muito severo. Ele tem um chamado muito severo, mas ele tem um chamado também amoroso. Ele vai
cuida muito da autenticidade na adoração e da vida cotidiana. Então assim nós encerramos essa sessão dos profetas menores, que encerra também o cânon do Velho Testamento. Nós vemos agora no Novo Testamento, nos Evangelhos. E assim, eu agradeço a todos vocês, ficam na paz do Senhor.